Abra sua Bíblia, abençoados de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ou a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Palavras reconfortantes, palavras propícias para um momento tão difícil que o povo estava enfrentando. As palavras desse versículo que nós acabamos de ler, abençoados, elas fazem parte de uma carta que Jeremias escreveu e enviou aos cativos da Babilônia. Devido à desobediência, rebeldia, idolatria do povo judeu, Deus permitiu que eles fossem dominados por essa nação ímpia, a nação babilônica. Muitas pessoas, milhares, foram levadas cativas para a Babilônia. E por que isso aconteceu? Eu já falei, mas repito aqui, porque os judeus foram desobedientes, foram rebeldes, viraram as costas para o Senhor, começaram a adorar outros deuses, e não o único e verdadeiro Deus que criou os céus e a terra e tudo que neles há. O Deus dos antepassados deles, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E mais, eles estavam cometendo tantas atrocidades. Eu vou citar uma delas aqui que eu considero a pior de todas. O povo que um dia havia servido ao Senhor, trocaram o Deus vivo, Deus de amor, o Deus de misericórdia, o Deus de salvação, por um falso Deus pagão que nós conhecemos como Moloque. E sabe que tipo de sacrifício eles ofereciam para esse Deus? As suas próprias crianças recém-nascidas, abençoados. Você vê que situação, a que ponto eles chegaram. Então Deus permitiu que eles fossem sitiados, conquistados e dominados por essa nação ímpia, e muitos deles foram levados cativos. Essa carta que eu me referi aqui, e Jeremias escreveu para eles, foi para aquela primeira leva que havia sido capturada e levada para o cativeiro babilônico. Eu li aqui só algumas palavras que fazem parte dessa carta. Depois você leia o capítulo em casa com calma. Hoje não. Hoje vamos nos concentrar nesse trecho aqui, que deixa claro o quanto Deus sempre foi paciente e sempre será. Mas, abençoados, essa vida aqui tem limites. A paciência de Deus, ela é eterna, assim como Ele. A misericórdia de Deus, ela é eterna, assim como Ele. Mas nós, enquanto estivemos aqui nesse mundo, nesse corpo de carne, não. Para tudo nessa vida aqui existem limites. Então chega uma hora, abençoado, que mesmo Deus sendo muito paciente, muito bom, misericordioso, se nós não nos arrependermos das nossas maldades, se nós não o buscarmos imediatamente para o nosso próprio bem, não para o bem de Deus, porque, como eu costumo dizer aqui, Deus não precisa da gente, mas nós necessitamos dele, querendo ou não. Ele é o autor da vida. Sem Deus, a nossa vida é um desastre total. Sem Deus, nós só
iremos de mal a pior. E por que não querer esse Deus? Sendo que Ele é tão bom. Esse Deus, Ele não tem pensamentos maus ao nosso respeito. Mas por que Deus permitiu que o povo fosse conquistado? Porque eles buscaram por isso. Deus os advertiu antes da tragédia acontecer. Deus enviou o profeta Isaías, depois Deus enviou o profeta Jeremias, mas eles viraram as costas para todas as palavras que Deus transmitiu a eles através desses grandes profetas, do profeta Isaías primeiro e depois do profeta Jeremias, e sem falar outros profetas. E eles já tinham conhecimento do que havia ocorrido com o reino de Israel, que era o reino que se separou, que se desvinculou do reino do sul, do reino de Judá, por causa também de rebeldia, de muitos pecados, de idolatrias, por não levarem a sério a vida com Deus. Um reino que era grande, que era um império na época de Salomão, se dividiu. 10 tribos para um lado e 2 tribos para o outro. Tribos permaneceram do lado norte e formaram ali a sua própria nação, seu próprio regime. Quiseram ser governados não por Deus, mas por falsos deuses, por homens que não temiam a Deus. E do lado sul, o reino de Judá, que também aos trancos e barrancos servia a Deus, mas vez ou outra caía em pecado, se rebelava contra Deus, transgredia os mandamentos. Então eles presenciaram o que aconteceu com o reino de Israel, com o reino do norte, com seus irmãos, com seus patrícios do lado norte. Eles presenciaram a ruína, a desgraça, a destruição, que Deus permitiu também, porque eles abandonaram, desprezaram, não só viraram o rosto, mas viraram as costas para Deus. O que significa isso? Virar as costas é assinar ali uma sentença da própria destruição, porque não quiseram saber de Deus, mesmo sabendo o que vinha pela frente, mesmo sabendo o resultado disso, eles persistiram em continuar desprezando ao Deus vivo, ao Deus de salvação, ao Deus que no passado livraram os pais deles da dura escravidão no Egito e realizou tantos sinais maravilhosos, tantas coisas extraordinárias, fabulosas. Esse Deus que na época do rei Davi e depois do rei Salomão fez com que eles prosperassem, reinassem em vida, vivessem em paz. O ser humano não sente prazer em receber os cuidados de Deus. Isso já desde a criação. Lembra? Deus deu um jardim para o homem. E era só cuidar, e não precisava nem suar muito, não precisava nem se esforçar tanto para cultivar o jardim. Tudo era fácil, tudo era simples, tudo era tranquilo, tudo era pacífico. O homem tinha tudo na mão. Mas parece que ele não queria a vida desse jeito. Ele queria que as coisas fossem mais difíceis, né? Ele queria o quê? Ele queria sofrer para conseguir as coisas? Tá bom. Então Deus realizou isso para ele. Era só obedecer. É só fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela não é pesada. Ela não é sufocante. Ela não requer sacrifícios. A não ser o sacrifício do ego.
Porque o problema do ser humano é o seu ego, que vez ou outra infla, que vez ou outra sai de trás dos bastidores e quer aparecer, quer dar o seu showzinho. Nós temos que ter cuidado com o nosso ego. O nosso ego, ele é mortal. Ao mesmo tempo que ele quer fazer a gente sobressair, ao mesmo tempo que ele quer fazer você se destacar, ele, ao mesmo tempo, vai te destruir, vai te levar à ruína. Então, aqui, Deus, ele demonstra que ele não mudou. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus sabe o que é melhor para você. Diga para quem está do teu lado isso. Deus sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Não sei a direção de Deus. Às vezes a gente acha que sabe. Só porque estudamos muito, só porque temos alguma experiência de vida, de idade, só porque ganhamos bem. Às vezes a gente acha que sabe alguma coisa. Você pode até saber alguma coisa, mas você não sabe de todas as coisas. Então o que custa buscar a Deus? Se eu fosse você, olha, essa palavra é para mim também. Essa palavra é para mim também. Mas eu quero dizer que eu, no seu lugar, eu buscaria a Deus o tempo todo e para tudo. Porque nós somos falhos. Todos nós somos. Não existe ser humano perfeito. Não existe abençoado. Somente com Deus a vida pode ser, estou falando aqui, tá? Um pouco melhor. Então essa passagem bíblica, que como eu já disse, faz parte de uma carta que Jeremias enviou para aqueles que já estavam exilados. Você consegue imaginar como estava aquele povo? Está vendo como Deus não os desamparou? Deus usa, inspira, capacita Jeremias para escrever essas palavras. Um bálsamo de conforto, de consolação e de refrigério, porque eles estavam em total desespero. Eles estavam numa situação que nós não conseguimos nem calcular, de tão terrível, de tão humilhante, de tão deplorável. Imagine, perderam tudo, perderam casa, propriedades, bens, perderam familiares, foram humilhados. De um povo livre que gozava do bom e do melhor, foram reduzidos a escravos de uma nação ímpia, que não queria o bem deles. Deus sempre quis o bem desse povo. É o que ele demonstra aqui através dessas palavras. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus nunca quis o mal deles. Deus nunca quis isso para eles. Mas nós iremos colher aquilo que semeamos, abençoados. Deus tem que ser justo. Ele é amor, mas ele precisa ser justo. Com todo mundo. Com todo mundo. Não é porque eu sou da igreja, não é porque eu sou crente, não é porque eu sou dizimista, que eu mereço tratamento especial. Se eu errar, eu vou arcar com as consequências do meu erro. Isso se aplica para todo mundo. Não é porque eu sou pastor que eu mereço tratamento especial. Ninguém merece tratamento especial. O que nos ensina o apóstolo Paulo, que foi um grande servo de Deus, um homem que abriu mão de muitas coisas para servir Jesus. Mesmo assim, ele reconhecia, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele ceifará. Gálatas capítulo 6, verso 7. Então não nos cansemos. Aí Paulo continua nesse capítulo, versículo 9, não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Aqui, o povo de Deus se esqueceu do Senhor, se esqueceu de fazer o bem, se esqueceu do que é bom, se esqueceu de amar o próximo, se esqueceu da justiça. Os resultados de tudo isso foram más notícias. Primeiro vem as más notícias, mas para nos alertar,
para nos levar ao arrependimento. Às vezes você ouve uma palavra dura, às vezes você toma um susto, às vezes você se choca com alguma coisa que dá errado na tua vida. Abençoados, ao invés de vocês duvidarem de Deus, ou achar que tem alguma coisa de errado, será que Deus existe mesmo? Será que Ele está olhando para mim realmente? Não, tira essas coisas da tua cabeça. Entenda que Deus permite as más notícias, Deus permite às vezes um susto, Deus permite que algo dê errado para nós despertarmos, para nos arrependermos de alguma coisa que estivemos fazendo de errado e nos voltarmos para Ele de todo o coração. Porque aqui no verso 13, nesse capítulo aí, verso 13 diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ele é socorro bem presente nas horas difíceis, nos momentos de angústia, nas tribulações. Deus nunca nos desampara, Ele nunca vira as costas, Ele não nos abandona. Agora nós o abandonamos para seguirmos os nossos instintos, que são perigosos. Nós abandonamos a vontade de Deus para seguir com a vontade do nosso coração, que sabemos, estamos cientes, é enganoso e desesperadamente o quê? Corrupto. A vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é suprema, a vontade de Deus é perfeita, fique com ela e você vai viver uma vida melhor, uma vida perfeita, uma vida sadia. Quem deseja essas coisas? Então aqui, Deus deixa bem claro, pensamentos de paz e não de mal. E não para por aí. Que Deus maravilhoso. Eu jamais conseguirei compreender esse amor tão grande com essa minha mente ilimitada. Jamais. O amor de Deus é algo extraordinário. É inexplicável, é incompreensível, abençoado, o amor de Deus. Veja o que ele diz aqui: para dar-lhes um futuro e uma esperança, depois de tudo que esse povo fez. É como o pai do filho pródigo. Leia depois Lucas capítulo 15, é igualzinho. Você vê, Deus não muda. Com quem nós aprendemos essa história? Com Jesus, abençoados. Centenas de anos depois disso aqui, centenas de anos depois, Deus envia o seu Filho ao mundo para nos ensinar que Ele continua sendo o mesmo. Um Pai amoroso, um Pai que mesmo vendo o Filho o abandonando sem mais nem menos, fica à espera desse Filho que o abandonou de braços abertos. E quando esse Filho volta arrependido, ao invés de reprimi-lo, ao invés até mesmo de castigá-lo, porque Deus não castiga, aquilo que você fizer de errado é que vai castigar você. É aquilo que nós fazemos de errado, que entristece o coração de Deus, é que nos castiga. E por que entristece o coração de Deus? Porque Deus sabe o final da história. Aí Deus fica triste. Mas ao mesmo tempo, Ele fica alegre, porque Ele sabe que você, sendo um filho, você vai se arrepender e voltar. E Ele estará te esperando de braços abertos. E ao invés de te castigar, Ele vai celebrar o seu retorno. Com pompas, com festas, com celebrações e graça. Esse é o nosso Deus. Que as pessoas gostem ou não, Deus é assim. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça, Ele é bom. Provai, não foi o que Davi ensinou através do Salmo 34, verso 8? Provai e vede. O Senhor é bom. Não abandone isso. Não abandone o amor e a bondade de Deus. Para dar-lhes, vamos ler de novo esse finalzinho, é maravilhoso. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Oh, que maravilha. Não desperdice isso, abençoado. Não jogue isso fora. Não vire as costas para isso. Olha que palavras. Será que o povo que estava lá no cativeiro precisava ouvir isso? É claro que precisava. Todos nós precisamos de boas palavras. Salmo 45 diz: de boas palavras transborda o nosso coração. Todos nós precisamos de boas palavras. Aqui nós também enxergamos uma promessa.
Promessa de Deus. Ele nos promete um futuro cheio de esperança, de uma vida melhor e não de sofrimento ou dano. A vida com Deus é assim. Então devemos ter confiança em Deus. Diga para quem está do teu lado, confia em Deus. Você sabia que aqueles que confiam no Senhor não se abalam? Mesmo em meio às adversidades da vida, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, nos guiando em seus planos perfeitos para cada um de nós. Deus tem um plano para cada um aqui, um plano perfeito. Nós não estamos sozinhos, abençoados. Às vezes, a pessoa se sente sozinha. A Bíblia diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, que nós somos santuário do Deus vivo. Ainda nessa primeira carta aos Coríntios, só que agora no capítulo 6, versículo 17, está escrito: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então você não está sozinho. Essas passagens representam um lembrete de que não estamos sozinhos e que podemos depositar nossa confiança nele em todas as circunstâncias. Diga graças a Deus. Oh, que conforto e segurança, abençoados. Que possamos, então, nos apegar a essa promessa, encontrar aqui essas palavras, porque eu acredito que quando essas palavras, através da carta que Jeremias escreveu, inspirado por Deus, e enviou lá para os cativos, quando eles tomaram conhecimento disso, eles se sentiram bem, eles encontraram nessas palavras o que eu acredito nós estamos encontrando também agora, nesse momento, conforto e segurança em saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Você recebe isso para a sua igreja? Vamos agradecer a Deus de todo o coração.